Tranquila, tranquila. Estás boa? Então, está tudo bem, Tânia. Também. Olha, Margarida, começa por te apresentar, explicar quem é que tu és. As pessoas já vão perceber logo porque é que eu te convidei. Então, meu nome é Margarida Simões, sou de Medicina Tradicional Chinesa, já exerço há praticamente 10 anos e pronto, foi uma mudança aqui na minha vida e dedico-me muito aqui a esta perspectiva da Medicina Tradicional Chinesa e da saúde natural. Boa, boa, boa. E agora mais recente, estudante de... E agora sou também estudante de naturopatia. É? Boa, boa, boa. Olha, então hoje tens aqui a falar-nos dos 5 elementos, mas mais especificamente da parte das emoções. E Sim. acho que esta data até foi escolhida assim um bocadinho aleatória, mas acho que não calhou. Não podia calhar melhor, quer dizer, o Dia da mulher, a lua cheia foi ontem, também está ligada com a mulher, não é? E a lua cheia também está ligada com as emoções, então acho que faz todo o sentido. É, pois, na medicina chinesa as emoções, bem, para já, a medicina chinesa tem uma visão da natureza, não é? Ou seja, é uma medicina natural em que espelha no ser o que acontece na natureza e por isso se fala dos tais 5 elementos, não é? Em cada elemento, os 5 elementos, pronto, para quem não sabe, é a madeira, o fogo, a terra, o metal e a água, que trabalham todos em conjunto, como se fosse uma roda dentada, não é? Nada funciona isolado, ou seja, é uma visão holística do ser humano, em que nada está solto, e o todo é mais do que a soma das várias partes, não é? Como já ouvimos várias vezes. E a cada elemento está ligado, cada um dos elementos tem várias características, uma cor, um sabor, uma estação do ano, uma parte do corpo, um órgão, uma víscera, uma emoção e pronto. E é aí que nós estamos é aqui que chegamos, não é? ao objetivo 2, não é? Pronto, e é isso, as emoções. Na medicina chinesa nós temos o yin e o yang, não é? São as duas naturezas que em conjunto formam um todo. Cada um com as características opostas, complementares, mas que acabam por definir tudo no dia a dia, não é? Acabam por definir todo o conceito de saúde, de desequilíbrio. E este yin yang, o homem está no meio entre o yin e o yang, não é? Nós somos a conjugação do yin da terra com o yang dos céus. Quando os dois se juntam, o homem é supostamente o equilíbrio entre estes dois. E as emoções estão muito ligadas ao ser humano e não se diferencia de qualquer outra parte, ou seja, não diferenciamos do corpo, da mente, da alma. Na medicina chinesa fala-se muito do espírito, do Shen. Também a naturopatia. Não cura possível se não tiverem estes corpos em sintonia, não é? Todos eles têm de estar em equilíbrio. Pode estar muito bem fisicamente, se a parte mental ou se a parte espiritual estiver desconectada, não é? Se não estiveres despertado e atento e conectado, tens a mesma, foges do caminho da saúde, não é? Nem chegas a estar em equilíbrio, não é? Não é impossível. Já é impossível estar sempre em equilíbrio. E depois o equilíbrio é o conjunto de tudo. Então não se pode dizer que se está bem numa parte e não noutra. É impossível, não é impossível. Eu não posso estar feliz se tenho uma dor, ou não posso dizer que estou bem fisicamente se um pensamento, por exemplo, me perturba. Não é? Isso acontece muito, sabes, as pessoas às vezes pensam que eu sou saudável porque eu não tenho doença nenhuma, não é? Para nós, as duas e mais pessoas, não é? O ser saudável, não é? Não é só a ausência da doença, não é? Porque a ausência de doença, tu podes estar doente à mesma, não é? Podes não ter nenhuma patologia definida. Quantas pessoas não existe que têm idealmente a sociedade acha correto, não é? Ou seja, tinham tudo para ser felizes, sentem-se vazios, falta-lhes ali alguma coisa, não é? Então é porque um destes corpos não está alinhado, não é?
Exatamente, há uma quebra aí num dos elementos, não é? Numa das emoções e numa parte do espírito. E de certeza que no corpo físico também se está a revelar. A pessoa pode não estar também desperta para esse. Às vezes são pequenos sinais, não é? Às vezes são coisas que a pessoa já acha normal e faz parte do seu dia a dia, não é? Sei lá, ter uma dor de cabeça. Ah, sim, mas eu nem ligo, eu já tenho isto há tanto tempo. Não, não, sou saudável. Até a minha mãe tem, o meu pai também tem. Pronto, e são coisas que, entretanto, podem ser reflexos também das emoções, e bastante, não é? Na... É, por está aberta. É verdade, isso às vezes, sabes, há muitas coisas que as pessoas associam às vezes, é normal, ou porque já os meus pais tinham, mas às vezes é porque determinados padrões de pensamento, de comportamento, alimentar, tudo esse tipo de comportamentos, sim, isso é que depois gera com que se repita estes padrões, não é? Exatamente. Vamos falar então assim, das emoções, passando pelos 5 elementos. Então vamos começar, se calhar, vamos começar pela madeira, que é pelo ciclo das estações do ano. Depois vou contar a minha experiência aí na madeira. Na madeira, ui. Então, madeira, o elemento madeira, o seu órgão principal é o fígado e a víscera é a vesícula biliar, e a emoção associada é a raiva, a ira, a cólera. É? Mas também a frustração, que às vezes as pessoas esquecem-se um bocadinho, que a frustração é raiva, só que não está a ser expelida, não está a ser colocada para dentro, está a ser reprimida. Pronto, e este elemento, o fígado, até costuma-se dizer aí, pá, hoje estás com maus fígados, não é? Aquela raiva. Nem pode. E é uma emoção yang, não é? E eu gosto muito de ligar esta parte das emoções à parte do espírito. Então, na medicina chinesa, o fígado gera uma parte do espírito que é o Hun, é a alma etérea. Sim, lembro-me. Lembras? E esta parte para mim é preferida, gosto muito desta parte. Então, a alma etérea é uma parte do espírito, o espírito é o Shen, e divide-se em 5 partes, cada uma pertencente a um elemento, sendo que o que pertence ao elemento de madeira é o Hun. E este Hun, que se chama, traduzindo, uma alma etérea, é a parte mais yang da alma, é a que nos liga ao yang dos céus. E então é que nos permite ter criatividade, é que nos permite ter objetivos, sonhos, o sonhar acordado, mas também os próprios sonhos, propriamente ditos, não é? Tem a ver com expressão, tem a ver com comunicação, e agir, porque dizem que... Diz? Comunicar a sua verdade, não é? Comunicar, para passar a palavra ao outro. E há muita dificuldade, às vezes, nisto, não é? Diz que o Hun nasce quando o bebê abre os olhos pela primeira vez. É aí que nasce o Hun. O espírito, de uma maneira geral, já existe, mas aquela parte só nasce nesse momento. E como é uma parte yang do espírito, ela liga-se muito ao pai, à nossa parte masculina. E se não houver uma comunicação, uma ligação, nos primeiros tempos após o parto da criança com o seu pai, essa criança facilmente tem dificuldade em comunicar ou em se exprimir. Ok. Não sabia. Olha, essa parte não sabia, estás a ver? Novidade para mim. É muito giro. De reparar que muitas coisas têm a ver, nós ligamos muito duas partes do espírito, o meu pai e outra a mãe. Esta é que está ligada ao pai. E tem a ver com isto, com a comunicação, com o dizer, com o conseguir expressar, de ser objetivo. Como? Faz sentido. Tu consegues muito bem, desculpa. Eu não sei se sou eu que estou com pouca rede, que eu já tenho aqui o som no máximo e às vezes custa ouvir um pouquinho. Eu sempre tenho aqui alguns problemazinhos com o som. Não sei se é
eu esqueci-me de tirar a capa do telemóvel e às vezes pode interferir. Ok. Agora estou a ouvir bem, mas às vezes tem uns cortezinhos. Estava só para explicar aí a parte das emoções, para pegar um bocadinho nisso e explicar. Então, a raiva, não é? Porquê que nós depois transmitimos frustração? Transmitem frustração porque a raiva acontece quando um dos meus valores, pelo menos é o que eu tenho para mim, um dos meus valores é violado. Ou seja, acontece uma situação em que não está de acordo com os meus padrões. Então, eu tenho raiva, que toda a gente pensa que é um mau sentimento, a emoção, que é uma má emoção, mas ela bem utilizada é uma boa emoção, não é? Porque nós, se estamos numa situação que estão a romper com os nossos valores, que estão ali a abusar, não é? Nós temos que ter energia e temos que sair dali, bora lá. É isso. Nenhuma emoção é má ou boa. Ou seja, tem de estar em equilíbrio, tem de haver raiva para haver um movimento, não é? Junto à raiva, junto ao fígado, há a vesícula biliar, que é um empurrão. Ok. Dá o impulso. E o que é que acontece? E eu já estive aí, portanto eu sei bem o que é que acontece. Nós não exprimimos a nossa verdade, tem muito a ver com isso que estavas a falar, e engolimos, não é? Calamos, suportamos isso. Então, ao suportarmos isso, ficamos frustrados, não é? Porque, quer dizer, eu vi algum valor comigo ou com alguém que eu gosto ou alguém que eu achei que fosse injustiçado, não agi, não atuei, fico frustrada. Fico frustrada porque comigo calei, não é? E depois, sim, às vezes pode gerar depois a culpa, não é? A culpa, que é a consequência. E eu falo por experiência própria e quase certeza há muitas pessoas a passar por isto, já passei muito por aí. Eu não tinha a capacidade de expressar a minha verdade. Depois aqui tem muitas coisas subjacentes, pode ser É por medo. Exato. Normalmente é por medo porque a madeira é a água e tem o rim e o medo, não é? A emoção é o medo. Então às vezes é isso, sim. Não fazemos porque temos medo, então não agimos. Ou então pode ser, sim, o medo é a falta de coragem, não é? Sim, também. A vesícula biliar, que está junto com o fígado, rege a coragem. Ou seja, é preciso os dois, não ter medo e ter coragem. O que acontece? Quando engolimos, não é? Ficamos nesta frustração, o que eu acho é que ainda é pior, porque a raiva que tu soltas ainda vazia, claro que te faz mal também, não é boa, não é? Mas quando tu engoles, vamos dizer assim, quando tu metes para dentro, isso transforma-se em patologia. E foi o que me aconteceu, não é? Eu tive uma doença grave no fígado. E então, eu acho que é essa raiva. E também tive na tiroide, portanto estás a perceber, não é? Então fígado, tiroide, não é? Estava aqui uma comunicação, estava muito boa. Eles devem ter batido palmas. Olha, uma que queria só partilhar, já vou passar a palavra. Houve uma vez uma explicação que me explicaram a nível da madeira, não é? Da boa energia, da raiva ou ser excesso ou ser em pouco. O que explicaram é que nós podemos ser ou como a madeira, que é assim rígida, depois quando se vem o vento, não é? Que as adversidades da vida, ela quebra fácil, que é aquela pessoa que estoura muito, ou então podemos escolher de estoura, ou então que engole e que depois estoura, não é? Ou então podemos escolher ser como o bambu, não é? Eu lembro-me que foi a minha professora de teoria básica, que tem a ver com a medicina tradicional chinesa, explicou-me essa imagem, eu achei muito fácil. O bambu acaba por ser o mais flexível, mas ou seja, o fígado tem de estar nutrido. Se houver uma boa nutrição do fígado e da vesícula biliar e do elemento madeira de uma maneira geral, a madeira não fica rígida, então não quebra com facilidade. O típico rígido da madeira é uma pessoa que só vê numa direção, que vai contra um objeto e diz, está aqui um objeto, e volta para trás, e continua e contra aquele objeto. Ou seja, é inflexível, não consegue dar a volta, não consegue saltar por cima, está constantemente a bater contra o que está à sua frente, não é? O tal objeto, a dificuldade. Quando há nutrição, quando os tendões, por exemplo, não é? Que é o que rege a madeira, estão nutridos, há uma visão exterior
do que pode estar a acontecer no interior, então a pessoa tem flexibilidade e consegue movimentar-se. Mas é importante haver essa, ou seja, não podemos cortar a força da madeira. Sim, Não, sim. Até não porque ela podemos. expandir, Ela tem de expandir. é isso, ela tem que expandir, não é? Tem que começar a comunicar a sua verdade. No fundo, se estás a cortar a força da madeira, ela vai, não é? Exatamente. E vai fazer o quê? Estagnações e doença, não é? Estagnação é falta de movimento, falta do chi, de movimentar o chi, falta de movimentar o shui, o sangue, e isso vai trazer doença. Porque o sangue e a energia têm de fluir. Para que tudo corra bem, tem de fluir suavemente. Mais uma função do fígado, fazer fluir o chi e o shui de uma maneira muito suave. E essas estagnações, o não falar, o não dizer, ou por medo, ou por falta de coragem, falta de energia. Às vezes a energia está tão baixa que parece que nem funciona. Não tenho energia para. Não é? Então deixamos-nos, ignoramos o que deveríamos fazer e deixamos-nos estar porque é mais fácil. Mas é importante, é o que tu dizes, é importante ter essa raiva, é importante, a raiva tem de expandir, a madeira tem de florescer para dar origem ao máximo do yang, que é o fogo, não é? Então, isto tem de existir, não podemos estar constantemente a cortar a energia. Se cortamos, a pessoa não reage, fica apática. Sim. E eu tenho também, pela minha experiência, não só comigo, mas também depois com os pacientes, a pessoa fica muito facilmente desconectada. Se tiver o elemento madeira, se vamos falar aqui em MTC, ela é facilmente desconectada, porque se tu não transmites a tua verdade, se não dizes aquilo que pensas, se não mostras quem és, não é? Tu vais, até mesmo no âmbito do teu leque, as pessoas acabam por não te conhecer bem, não é? Porque tu não dizes como é que és, então vais atrair pessoas para a tua vida que não estão sintonizadas com a tua frequência, não é? Porque se tu não comunicas qual é que é a tua frequência, vem qualquer frequência. E depois a frustração. Exatamente. E depois é o que me aconteceu, não é? Aconteceu-me, porque eu não comuniquei. Então eu não me coloquei na minha frequência. Eu sintonizei todas as estações de rádio. Claro que depois vem tudo, não é? Exatamente. E é por essa parte da alma etérea estar ligado ao yang dos céus. Nós supostamente temos de quê? Estar ligados à terra e ao céu. Boa. Então nós somos o canal de comunicação entre um e o outro. Se um deles está afetado, então falta uma parte. E essa parte do yang do céu é muito importante porque é que nos desprende mais do material. Certo. Que é a terra, não é? Que é o yin, é material. Então, se nós na medicina chinesa falamos muito que o tal runa ancora no sangue do fígado. Ok. Ou seja, tem de haver aqui um balancear entre o yin e o yang, mas não podemos estar demasiado afastados, porque estamos no nosso mundo, lá longe, Nem muito aqui. Nem demasiado perto, porque aí é turbulência a mais. Então tem de haver aqui uma medida certa que se vai balanceando, mas que sim, o equilíbrio é isso, tens de tentar ser o máximo, não reter o que tu achas que tem de ser dito. Sim. Mesmo que depois, e vamos para o elemento a seguir, não é? Fala-se do coração e diz, tens o coração na boca, dizes tudo, não é? Porque o coração é fogo e a emoção diz-se sem pensar. Mas o elemento fogo também tem a ver com a tal consciência que há bocadinho estavas a dizer, não é? A parte do Shen associada é a mente consciente, é saber de verdade que acho que é a maior dificuldade de todos nós, é sabermos exatamente qual é a nossa verdade, que às vezes fica muito baralhada aqui pelo meio da nossa vida, não é? Então o ter consciência não é estar acordado só, não é? Como se costuma no hospital, está consciente, ou seja, está a falar, sabe o que dizer. Não é?
é ter consciência do momento, do tempo e do espaço. É não viver no passado, nem viver no futuro, viver o presente. Eu também, não sou só eu, acho que a maior parte das pessoas tem muita dificuldade nisto, focar-se no presente. É verdade. Olha, eu trabalho muito com crianças agora. E é ótimo, pá. É ótimo. Elas estão sempre a trazer-nos para o presente. É fantástico. Tu não consegues estar nem um minutinho no passado, nem um minutinho no futuro. Agora, aqui, agora. É espetacular. E, na verdade, se pensarmos, somos nós. Mesmo eu tenho feito um trabalho para estar mais no presente, mas mesmo assim, volta e meia, não é? Ando ali. E volto a centrar-me e penso, fogo. Só há um tempo em que nós podemos mudar o mundo, entre aspas, o nosso mundo, a nossa vida, que é no agora, no presente. O passado já passou, já foi, já não há nada a fazer. E o futuro, aquele que nós imaginamos e que fazemos os filmes, não é? Até podem acontecer, já sabemos. Então é agora, é agora. Mas isso é muito complicado, é muito bonito de dizer e parece simples. Parece super simples, não é? Sim, no agora, ok. Mas é realmente difícil de executar. Eu acho que é difícil de pôr em prática no dia a dia e perceber que não estamos sempre, agora tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo, não posso chegar atrasada, não sei o quê. E estamos no futuro. É verdade, é verdade, é verdade. Ou, não fiz aquilo, não fiz o outro, e disse isto, disse aquilo. Estamos no passado. É verdade. E quando olhamos, estamos outra vez no passado, mas mesmo assim, pronto, temos de estar no presente. Exatamente, temos de estar. Não quer dizer que não possamos pensar no que fizemos, nem no que queremos fazer. Não é isso, não é? Isso é importante, mas é focar nas coisas que estamos a fazer. Ou seja, quando estou a fazer uma coisa, estar dedicada ao que estou a fazer. Estar a fazer até se costuma dizer, com amor, não é? Estou a fazer as coisas com amor, com gosto, com prazer. O elemento fogo, gosto, prazer, o amor, é este elemento mais yang, ou seja, é fazer com o coração, fazer com o nosso interior, com a tal verdade, não é? Que é tão difícil de perceber, ainda ontem falamos sobre isso, que é, afinal, qual é que é o nosso eu verdadeiro, não é? Porque, entretanto, já criámos tantas capas, ou isso, o que é capa e o que é verdade. Às vezes confundimos, não é? Já conseguimos saber exatamente o que é que somos mesmo nós e o que é que não somos? Onde é que está o limite? Onde é que está? Aqui sou eu e aqui já não sou. Aqui já é a capa que eu construí. Isso é muito complicado de perceber. Às vezes as capas nós formamos mais quando estamos a ouvir, pelo menos é o que eu penso, quando estamos a ouvir demasiado os outros e não tanto nós. Então, quando somos uma pessoa muito voltada para fora, muito voltada para o que o exterior pensa e isso, acho que aí é muito difícil tu perceberes quem é que tu és ou não. Essas capas que estás a falar, não é? Quando tentas voltar um bocadinho mais para dentro e perceber realmente aquilo que tu queres, pode ser um bocadinho mais fácil. Mesmo assim, nós vivemos em sociedade, não é? Pois, isto lá está outra vez, na medicina chinesa nós temos o eixo Shaolin, que é o eixo coração-rim, que chama-se o eixo da vida. Então, enquanto que o coração que estamos a falar agora pertence ao elemento fogo, é o máximo do yang e gera o amor, o prazer, temos a água que gera o medo. São os polos opostos, não é? E então, o ideal é o fogo descer e aquecer a água e a água subir e arrefecer ou não deixar aquecer demasiado o fogo. E então, esta seria a imagem da harmonia, descer o calor e subir o frio, não é? E encontrarem-se a meio. O problema é que às vezes a água do rim inunda o calor do coração e apaga-o. É? Às vezes deixamos o medo dominar. O que, não é?
Às vezes não, muitas vezes, porque estavas a dizer, a tal sociedade, o que os outros dizem, não é? Porque isso realmente é difícil viver só do tal interior. Já é difícil ouvir e perceber que quanto mais, ok, isto sou eu ou são as regras que me impuseram? São as coisas que já estão dentro da minha mente, mas são manipuladas ou não? Olha, eu vou aproveitar para partilhar, sabes, quando comecei a querer me preocupar mais com a minha verdade do que propriamente com aquilo que os outros achavam, ensinaram-me uma pequena dica, vá. Eu vou partilhar. Para mim foi tipo ouro, ok? Ouro sobre azul. Agora, a partir também. O que é que acontece? Cada vez que eu estava numa situação e que queria perceber realmente aquilo que eu queria, não é? Então decidir, não é? Aquela decisão, e porque numa decisão tu perdes sempre alguma coisa. Podes ganhar determinadas, até podes ganhar duas coisas, uma coisa aqui, mas se ganhas esta, perdeste esta, não é? Então a decisão é sempre difícil para o ser humano, no geral. E nós ficamos sempre a ponderar tudo, e eu era super mental e não sei o que, tinha que ver sempre os prós, e depois vinham os X, e vinham as perguntas, e será que... Então o que eu percebi, o que me ensinaram e que foi muito útil, é que quando eu faço uma pergunta para mim mesmo, se a resposta é logo assim muito assertiva, tipo não e sim, ok, é o que eu quero. Se a resposta vem com outra pergunta ou se começa por um se, quer dizer que não é a minha verdade. Há de ser a verdade de alguém, mas não é a minha. Então eu tenho que centrar outra vez até ter novamente outra resposta. E isto ajudou-me muito, muito, muito. Sim, antes disso tens de ter consciência que estás nessa dualidade, não é? Claro, claro. Sim. Sim. Mas normalmente eu acho que dá para perceber. Tu ficas indecisa, não sabes. Então na indecisão é porque estás. Indecisão, lá está, outra vez é vesícula-biliar. É ali aquela parte de às vezes não há tal energia para dizer o certo. É isto, é aquilo. É aquilo, é o outro. Isso também é energia ali do elemento madeira afetado. Falta dizer, ter coragem para fazer também. É giro. Mas isso é um ótimo truque. Vou usar. Ia dizer, vou tentar usar, mas não, vou mesmo usar. Gosto disso. Foi mesmo muito útil, sabes? Porque nós às vezes metemos os X, metemos as perguntas e pensamos que aquilo é uma decisão nossa. Não, eu ia fazer aquilo, mas depois como aquilo ia-me fazer o outro, ou se corresse mal, olha, não vou fazer. E pensamos que é uma decisão nossa, mas no fundo não estás a seguir o coração, não é? Pois, lá está, a seguir o coração, não é? É. O coração, fogo, é o amor e é o que sai. Às vezes, por exemplo, na medicina chinesa diz-se muito isto, não é? Há bocadinho estava a dizer, o sair, tens o coração ao pé da boca, e as palavras estão muito ligadas ao elemento fogo, falar demasiado, por exemplo. Verborreia. E o que acontece? Às vezes a pessoa, por exemplo, quando está chateada, diz e depois arrepende-se porque aquilo pode ter magoado alguém. Mas se disse no momento, e se não estava, lá está, estava presente, é o que estava lá dentro. E então também, supostamente não deveria ofender, porque se é a sua verdade, não deveria ofender o outro. Então às vezes depois preocupamos com isso, agora ofendi, não é, lá está outra vez, será que fiz bem, será que não fiz, Mas se o coração há de dizer a verdade, não é? Segue o coração, mais uma das coisas que se costuma dizer, segue o teu coração. E sim, se o coração não tiver raiva dentro dele, sabes, uma raiva mal gerida, normalmente tu és sempre assertiva a dizer a tua verdade, sabes? Olha, não concordo, não penso assim, mas está tudo bem, somos todos diferentes neste mundo, temos todos opiniões diferentes, mas a minha é esta, pronto. Exatamente.
tens raiva aí é que piora um bocadinho, na minha opinião, que é, tu vais dizer a tua verdade, mas já vais com o intuito de ferir o outro, ou seja, tens a verdade, mas com pouco amor, sabes? Pois, sim. Tem estar tudo. É que pode magoar o outro. Agora, quando eu digo a minha verdade, olha, Margarida, olha, não gosto deste vestido, ofereceste-me, tem todo o gosto, mas olha, não gosto da minha cor preferida é verde, por exemplo. Lá para as crianças, não é? Que não se importam de dizer, ao receber uma prenda, dizer, pá, olha, eu não gostei disto. E uma pessoa fica, ai, não digas isso à pessoa. Uma educação. Mas já é o adulto a colocar barreiras na criança, não é? Verdade. E depois andamos uma vida inteira a procurar a criança que perdemos. Passados. Que dá. É incrível, não é? Porque supostamente nascemos o mais puro possível. Depois, entretanto, a sociedade e os pais moldam-nos porque tem de ser assim. E depois, quando nós somos adultos, começamos a perceber que nos falta qualquer coisa e temos de ir outra vez procurar o que está a faltar. Verdade, é verdade. Trabalhar com as crianças é muito difícil por isso, porque elas dizem o que têm a dizer, não se acanham. Bem, depende da idade. A partir de uma idade já começam, já estão mais moldadas, não é? Mas até uma certa idade eles dizem e pronto, e dizem, epá, não gosto do teu cabelo hoje, ou sei lá, não é? O teu nariz é grande, ou sei lá, diz que e eu sou. É isso, olha, sei lá, tens qualquer coisa, no meu caso, por exemplo, podem dizer, tens a testa grande, imagina, é verdade, quem vou levar a mal, eu sou assim. E depois as crianças têm outra coisa muito gira, que é a percepção da realidade. Eles não têm aquelas barreiras que nós temos da beleza e tudo mais. Eu vi no outro dia uma entrevista a uma data de miúdos e perguntavam o que é que, se pudesse, era aos miúdos e aos adultos em separado. E aos adultos perguntavam, imagina, o que é que mudarias em ti? E alguém diz, se calhar o queixo, o nariz, endireitava o nariz, ou subia aqui, não? E as crianças dizem, eu punha umas orelhas de gigante, de elfo, eu gostava de ter uns dentes assim. Ou seja, vê-se que ali ainda estão super puras, não estão moldadas. Aquilo é a imaginação. Não é se os outros acham bonitos ou não. Eu gosto de buscar as orelhas como não é? Exatamente, gosta e aquilo é que faz sentido e está tudo bem. E não está a dizer, eu gostava de umas orelhas grandes, mas. Não é assim. Eu queria, sei lá, umas garras, ou só. Não é? É gira essas coisas. Muito giro, muito giro. Pronto, agora, então se calhar passamos para as outras emoções, não é? Seguimos no coração, já seguimos madeira, coração, já falamos um bocadinho do rim, mas a seguir ao coração temos o elemento terra, que é aquele que equilibra, não é? Pés assentes na terra. Exato. Não é? Porque a sabedoria popular tem aqui estes fundamentos, eu acho tão lindo. E se a pessoa tem os pés assentes na terra, supostamente é uma pessoa equilibrada, não é? É essa a ideia que nos diz. Uma equilibrada, ponderada, então é uma pessoa que pensa, isto tem a ver com a organização das ideias, ouvir, compreender e dar a sua opinião, não é? Mas sem dificuldade eu costumo chamar as gavetinhas. Vem a mensagem, partem gavetas e põe nas gavetas certas e fecha a gaveta. Pronto, supostamente se o elemento terra estiver em equilíbrio, pronto, nós ouvimos, compreendemos, respondemos, ok, e passa para a frente, não é? O problema é que nós não ouvimos, não entendemos, não partimos a mensagem como deve de ser, não fechamos as gavetas e não passamos para a frente, não é? E é um pensamento ruim. Estou a ficar vermelha. Então, manda lá. Ana está a dizer que a Margarida é muito linda. Pronto, e então?
Não, Vai bora lá, lá. pronto, já perdi já o meu baço, já ficou tudo desorientado. Não, não, Mas bora. é o amor que é bonito. E toda a visão, lá está, distorce a realidade. O meu base que é responsável por isso, pela visão correta da realidade, ver as coisas como elas realmente são. Ok. Não é? E então, se o coração estiver bem, se a mente consciente estiver bem e o baço também, então eu vejo e percebo que está correto. Ou seja, consigo perceber o que está correto e o que não está. Quando o baço está em desequilíbrio, eu falo no baço porque é o órgão que mais rege o elemento, mas é o baço e o estômago, o elemento é a terra. Se ele não tiver em equilíbrio, então começo a ficar, posso, por exemplo, ficar ansiosa, ligar-me ao coração e vir a ansiedade. A emoção própria do baço é a preocupação. É bom preocupar, não deve preocupar em demasia, que é, e se isto, e se aquilo, e se o outro, que é estar a viver outra vez, passado ao futuro. É. Não é? Para a frente ou para trás, para a frente ou para trás. Para além de que isso num extremo vai se tornar uma obsessão. Depois, tipo, a remoer, não é? Quando estamos sempre com aquele pensamento, sempre a Para pensar além disso, cíclico. Sim. e isso acontece muito mais nas senhoras. As senhoras têm mais tendência a pensamento ruminante, porque são mais yin, e o elemento terra também é mais yin. E ainda por cima, olha, estômago e baço, não é o que nós agredimos todos os dias com a má alimentação? Que as pessoas acham que estão a fazer saudável. Se nós todos os dias estamos a agredir, ainda hoje tive uma paciente que ela estava a dizer, Margarida, eu dizia que era saudável. Eu dizia que me alimentava de maneira saudável. Eu achava que sim. E agora vejo-as porque o que eu fazia. É incrível, não é? Porque as pessoas, de uma maneira geral, imagina, se não comem fritos, se não comem pizza ou hambúrguer todos os dias, pronto, já é o suficiente para acharem que são saudáveis. É verdade. É verdade. Não é? E pronto, dessa agressão, principalmente hoje em dia, agredimos muito estes dois elementos, não é? Este elemento, que é estes dois, o órgão e a víscera, o baço e o estômago, então muito facilmente, para além da parte física ficar afetada, o trato digestivo, mas ainda temos a emoção, a preocupação, o excesso de controlo, porque depois o baço gosta das coisas organizadas. Mas na obsessão, ou seja, no excesso ou na debilidade, no desequilíbrio, vai para onde? Vai para o controle em demasia, que é tudo organizadinho, tudo virado para o mesmo sítio. Isto é das tais coisas que nós às vezes nem nos apercebemos, mas gostamos de ter, sei lá, as canecas todas viradas com a asa para o mesmo lado. Sei lá, no armário tudo por tamanhos ou por cores. Estas coisas são mais físicas, mas de resto por exemplo, no dia a dia isto acontece muito. Aconteceu de certeza a ti e a mim também, que é, por exemplo, a mãe controlar demasiado o filho. Onde é que está? Onde é que vai? Onde é que tem? A que horas? Não, 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 não. Isso a sua... esse controle vem de um medo e de uma ansiedade que é para manter tudo nas caixinhas. Porque se perder o controlo, não pode. Então é uma energia que é bom quando está no equilíbrio, que é o que ouço, divido, respondo o que tenho para responder e passo à frente. Outra coisa é remoer. Não. Isto estava agora aqui a ocorrer. Isto também pode estar ligado com a dificuldade que as pessoas têm em desapegar. Não achas? Estou a associar a isso, porque quando tu não consegues, eu estou a associar também porque em consulta normalmente quem tem este elemento em disfunção também são pessoas um bocadinho com mais peso. E o que é que acontece? Eu observo que isso é muito não conseguirem desapegar, sabes? É o querer acumular, é o querer abraçar tudo, esse controle, não é? Porque o controle, então nada pode fugir do meu controle. Então eu quero acumular tudo. E isso depois às vezes também se reflete a parte mental, não é? Depois somatiza-se na parte física, que é a pessoa começa a engordar. Sim, por exemplo. Olha, eu tenho
E agora por outro pensamento, que agora me lembrei, eu trabalho às vezes ali com a obstetrícia, a fertilidade e a preparação do parto e não sei o quê. E há um género de protocolo que nós fazemos assim, já perto do parto, é o género de uma preparação para o parto. Ok, boa. E é giro porque nós usamos 2 pontos que a finalidade daqueles 2 pontos é o desapego. Que giro. É giro, porque o próprio bebê, ou seja, a mãe tem de se desapegar do bebê e o bebê tem de se desapegar da mãe para poder nascer. Olha que coisa linda, muito lindo isso. Muito lindo. Nós usamos para o parto, mas depois também usamos em tratamentos normais do dia a dia. Para isso, quando as pessoas têm essa dificuldade de se desapegar, porque podemos estar presos a coisas, não é? Mas muitas vezes estamos presos a pessoas, a situações, e é preciso dar ali um empurrãozinho. Até para morrer é preciso desapegar. Há pessoas que não conseguem morrer porque estão demasiado apegadas a outras almas aqui da Terra, não é? Ou seja, não conseguem fazer o seu caminho. Ok. E também é importante deixar, permitir a alma sair do corpo. É engraçado, não é? É incrível. O apego está de tal maneira que até às vezes não é possível morrer. Se eu não morro, está demasiado apegado ao que está cá em baixo e não faz o resto do caminho. É incrível, é incrível. E cada vez mais acho que se nota as pessoas muito apegadas e às vezes, se calhar, a futilidade, não é? Que é o pior. É isso. A questão é essa. Porque, até por norma, quando não é futilidades, tu queres que a coisa cresça, não é? Então tens que lhe dar asas, tens que a libertar, não é? Dois pássaros podem voar lindamente lado a lado, mas se agarrarem um ao outro caem, não é? Então eles têm que desapegar um bocadinho para voarem lado a lado. E é isso. É isso que me vem sempre à cabeça com o desapego. E tem de haver confiança e menos medo. Lá está outra vez, não é? Sim, que às vezes também nos pegamos por causa disso, não é? Agarramos-nos muito a uma coisa por medo. E às vezes até é uma situação menos boa na nossa vida, só que como temos medo que depois saindo dali ainda pior, não é? É o medo do desconhecido. E a mudança dói, não é? A mudança dói, seja ela qual for, dói. O conforto, não. É verdade, é verdade. É verdade. Ninguém tem que sentir dor, seja ela qual for, física, ou mental, ou espiritual, e então deixa-se isso também um pouquinho de lado, penso eu, não é? Acabamos por não queremos sofrer, não queremos que doa, e então é ok, é mais confortável aqui deste lado, e deixa ficar assim, não é? O confortável pode ser relativo, não é? Tu estás porque às vezes o confortável pode ser uma situação até menos boa, não é? Mas tu já conheces aquilo, já sabes o que esperas daquilo, pronto. Sei lá, imaginando num caso assim mais extremo, às vezes as vítimas de violência doméstica, não é? Às vezes são motivos também económicos e toda uma panóplia de fatores, não é? Mas às vezes também eu já conheço isto, já sei o que contar, já sei quando é que ele vira para aquele lado ou não, ou ela, não é? Porque isto podem ter violência. E pronto, agora se eu sair desta relação e se eu for para não sei, não. Comigo. É isso. É mesmo. Lá está talvez o medo por trás. É incrível. Uma vez alguém me disse e eu fiquei com isto na cabeça, que é: o medo é a única emoção que nos impede de fazer alguma coisa. Se tens raiva, fazes na mesma. Se tens amor, fazes na mesma. Se tens preocupação, fazes, ou seja, olhando aqui para os 100 km, se estás triste, fazes na mesma. Mas com medo não fazes. Verdade. Congela-nos, bloqueia-nos, estagna-nos. Pois, o medo, lá está, é o frio, é o máximo do yin, não é?
impede-nos de fazer qualquer coisa. É preciso o tal impulso, a coragem, a força de vontade para conseguir fazer. Porque é difícil trabalhar aqui o medo, é difícil realmente fazer com medo. É verdade, é verdade. O medo, a nível de emoção, como é que nós podemos também reagir com o medo? O medo também é uma boa emoção, pode ser. Ser. Como tinha falado há bocadinho, o medo ajuda-me a preparar, não é? Se eu tenho medo de alguma coisa, se calhar em vez de ir assim toda louca, não é? Se calhar tenho que me preparar. Se eu tenho medo de um teste, que o teste me corra mal, eu se calhar tenho que estudar antes, não é? O medo que vai fazer com que eu estude antes, para depois conseguir tirar uma boa... Lembrei-me deste exemplo. Mas... Se não tivéssemos medo, morríamos com uma facilidade bem maior, não é? Ou seja, não tínhamos a noção do perigo, buscar, não é? Sim, sim, sim. Mas é verdade que é aquilo que, quando mal gerido, lá está, em excesso também não é? E em deficiência bloqueia-nos. É demasiado, é verdade. Sabes, por a questão do medo, eu pratico karaté desde os 7. E então foi fantástico, sabes? Porque é assim. Deve ser mais confiança. É isso. Então é assim, eu tenho medo de ir à mesma. Imagina, se ia para uma competição ou se ia para um combate, mesmo às vezes no próprio dois, no próprio com os colegas, eu tinha sempre medo, não é? Tinha medo de levar na boca. Mas eu ia à mesma, sabes? E depois percebia que às vezes não era tão mal como o filme que eu fazia antes, não é? Lá está, o desconhecido passou a ser conhecido e perdeu o peso maior, não é? Já passaste a conhecer. Então, mesmo que fosse uma situação nova, mas como já experienciaste outras parecidas, apesar de haver medo, mas já há um pouco de confiança. Ok, tenho medo, mas isso vai correr bem, isso vai não sei o quê. Ou seja, há qualquer... que tive medo, mas olha, eu consegui à mesma. Então esta pode ser uma situação que não tenha nada a ver, mas posso ficar o mesmo pensamento, não é? Melhorou-te a confiança, a autoestima, não é? É verdade, sim, sim. É o que temos de fazer no nosso dia a dia, não é? Outra vez. Também fazer isso. Confiança, autoestima, que assim também o medo baixa um pouquinho. Porque o medo vem mais ou menos, vem outra vez, lá está, da sociedade também, de como é que nos veem, que é se nós temos medo de nos verem de uma maneira que nós não queremos, ou sei lá, perceberem as nossas fragilidades, não é? E o que é que vão dizer, e o que é que vão... E então, bloqueamos. Para como gostar de mim, não é? Pois, queremos agradar, porque a sociedade é muito de agradar, não é? Se não agradadas, também és posto de lado, ou então às vezes inconscientemente já há essa necessidade de querer agradar, de querer parecer bem, e pronto. E estamos outra vez no mesmo ciclo de não verdade, não presente. É verdade, sim, 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 sim. O medo está muito ligado à bexiga, não é? E aos rins. Sim, eu quando aprendi isto, na altura, no primeiro ano, eu achei super interessante, porque eu trabalhava noutra área e tinha uma colega de trabalho, eu acho que até já contei aqui nos Minutos de Amor uma vez esta história, mas tinha uma colega de trabalho, cada vez que ela era muito tímida, muito introvertida, e cada vez que ela ia para fora trabalhar num cliente, ou seja, ia sozinha, ter que fazer um serviço num cliente, que ela filmava e fotografava, e ela tinha infecções urinárias, sabes? E era sempre certinho e direitinho. Na altura eu já percebia que tinha a ver com nervosismo ou assim, e depois quando percebi isto, depois até lhe disse a ela, porque fazia todo o sentido. Era o medo, não é? Ela ia sozinha, era incrível, pá. No caso das senhoras acontecem muitas infecções urinárias. Tem a ver com esse calor interno que depois
pronto, se manifesta por aí. Mas também pode acontecer, para já, olha, se estamos nervosos, vamos mais vezes à casa de banho, não é? Tipo, ai, estou nervosa, fazer xixi. Andamos sempre nisso. E depois, por exemplo, se olharmos para as crianças, os terrores noturnos, a enurese noturna, vem do medo. E às vezes o medo é uma coisa simples como, sei lá, um amiguinho no infantário bate, ou tirou um brinquedo, ou vai nascer um irmão e a criança tem receio. E pronto, e à noite acaba por fazer o xixi na cama e os pais ralham. E às vezes temos de perceber de onde é que vem aquele medo. Ele vem de algum lado. E pronto, é do que rodeia, normalmente é do que rodeia. E traz muita coisa. Sabes que nós na medicina chinesa, a bexiga é o fu, é a víscera que recebe tudo o que é impuro para depois ser excretado. Enquanto que as outras vísceras recebem, fazem uma separação e eliminam, a bexiga não faz separação nenhuma, ela só recebe o impuro para depois eliminar através da urina, não é? E esse impuro passa sempre pelo rim, depois vai para a bexiga. Então a bexiga é o quê? É um reservatório do impuro. Então, também as emoções negativas, então, vão trabalhar ali um desequilíbrio na bexiga. Ciúme, desconfiança, tudo o que seja negativo durante muito tempo afeta a bexiga. Por exemplo, as infecções urinárias também vêm muito daí. Rejeição, ciúme, nos casais, não é? Quando os casais não estão muito bem, muitas vezes as senhoras têm muitas infecções urinárias, não é? Infecções urinárias recorrentes. Porque não é chapa 5, não é? Tem uma infecção urinária, não se dá bem com o... Não é isso. Mas muitas vezes são emoções reprimidas. Lá está, a urina é um líquido impuro e se retemos, vai-nos prejudicar. Assim como as emoções negativas durante muito tempo retidas, vão-nos prejudicar. Não é? E uma pessoa que nunca teve infecções urinárias é uma pessoa sem medo? Pode simplesmente ter aí um bom funcionamento, mas se calhar podemos associar uma pessoa com menos medo. Talvez. Eu estava agora na Era giro perceber isso, sim, era giro perceber. Sim. Olha, os senhores têm menos infecções urinárias do que as senhoras, eles são mais young. Sim. Mas olha, essa teoria, eu nunca tive nenhuma infecção urinária na minha vida e tenho alguns medos, claro. Acho que sim. Acho que mantém-se a mesma, mas era mais para pegar contigo. Era giro ser assim, não sei. Era giro. Acho que não me acaba por bloquear tanto os medos. É verdade que se eu pensar, eu tenho medos, mas eu avanço à mesma. Então talvez seja essa, sim. Mas acho que isso também não ter medo, lá está, é perigoso, ou seja, é bom ter medo, porque senão não sentias essa evolução. Correto. A evolução vem de ires ultrapassando esses medos. À medida que consegues, uma vitória, subiste um degrau. Não é? Degraus mais pequeninos, outros maiores. Mas é uma vitória ultrapassar os medos. E às vezes podem ser medos simples, mas às vezes podem ser medos complicados. Acho que sim, é isso, é. Sim. Bloqueiam a vida das pessoas, sim. Não avançam, não seguem em frente. Não é? E o medo, lá está, e voltamos aqui aos 5 elementos, a mãe do rim é o pulmão, ou seja, é o elemento metal, ou seja, a mãe da água é o metal, e é o pulmão e o intestino grosso. Olha lá, nós agora, da naturopatia, não é? Que eu também estou desse lado. Intestino grosso. Intestino grosso, que nós também está sempre a ser afetado, não é? Então como é que o rim pode estar bem, ou seja, o elemento de água pode estar bem, se a sua mãe, o metal, não está? Que é pulmão e intestino grosso. É incrível. Não pode estar bem também. Olha, outra coisa, também não respiramos bem no nosso dia-a-dia, pois não? Não, respiramos muito superficialmente. Sim. Não é? Em vez de
fluir, aprofundar, muito, não é? rápido, despeneia e muito superficial, ou seja, isto não permite entrar, nós falamos do chi do ar, não é? O chi do ar não entra o suficiente para formar um bom chi. Nós somos no zong chi, o chi que se transforma em todos os tipos de chi, que é a junção do ar com o alimento, o chi do ar e o alimento. Então logo aí não estamos a nutrir, não é? Não temos uma boa respiração, a nossa alimentação não é melhor, bloqueia o intestino grosso. Como é que o rim, o medo, como é que ele vai Claro, no meio disso, não é? pois, E outra coisa é que o pulmão rege, é outra parte do espírito, que é o po. E este po é a alma corpórea, enquanto há bocadinho o runo ligado ao fígado é a alma etérea, que é a alma corpórea, que é uma alma, é a parte do espírito mais físico. sim. Tem a ver com o instinto, com a reação e tem a ver com a ligação à mãe. Por exemplo, este po já nasce, vá lá, quando se forma o bebê. Ou seja, quando o feto se forma, como está no interior da mãe, é a ligação do bebê à mãe. Ok. O outro era a ligação ao pai e este é a ligação à mãe. A alma mais etérea e a alma mais corpórea. E lá está, às vezes as pessoas estão, se não há uma boa ligação à mãe, têm esta quebra em termos de instinto, de reação, A tristeza, né? A tristeza profunda, não é? isolamento, tem muito a ver com essa ligação à terra, o cuidar, o nutrir, o limpar, não é? O pulmão é responsável pela limpeza das energias. Limpar, eliminar o impuro e aproveitar o puro. E às vezes não é distinguir o que é puro, o que não é, deitar fora, lá está outra vez o desapego, não é? Na medicina chinesa diz que o outono é a altura de limpeza. Deitar fora as toxinas, os calores criados pelo yang do verão, para entrarmos no período do inverno. É preciso limpar a casa, limpar o corpo, limpar a mente e o espírito. Verdade. E então, cá está. Também às vezes nos falta esta parte. Limpeza, desapego, tornar as coisas mais simples. Um pensamento. Importamos sempre muito, não é? Cuidamos demais. Não é? Às vezes ligamos ali o complicómetro, é uma carga de trabalho, é verdade. Olha, estava a pensar nisso ligado à mãe, que essa parte eu também não sabia, e faz-me muito sentido. Eu tenho algumas pacientes que têm asma, bronquites, e normalmente têm ali uma tristeza, um abandono ou uma rejeição da parte da mãe. Muito interessante isso. Pois, normalmente tem a ver com. A mãe é muito a ver com a rejeição, não é? Sentimento de rejeição, que às vezes pode ter acontecido ou não, isto depois tem a ver com a interpretação de situações de cada um. O que vamos observando, claro. Exatamente. Isso está muito ligado, claro. E nós somos em adultos o que fizeram de nós em crianças, não é? Verdade. Com ou sem intenção, mas há coisas que se diz e normalmente as crianças repetem-se 2, 3, 4 vezes, ficam interiorizado. Sabes, os pais até dizem muito que às vezes vêm os filhos lá está, a imitarem. Por exemplo, se o pai fala assim, o pai ou a mãe fala entretanto está o miúdo ou a miúda a brincar com as bonecas assim também, ou a falar assim com os colegas, não é? E eu acho que para os pais, os filhos, é espetacular, é para aprenderem, sabes? Para se verem ao espelho. Porque está ali refletido o que eles fazem, não é? É diário. Exatamente. Nós no dia a dia temos dificuldade em perceber o que é que às vezes podemos melhorar ou não, porque muitas das vezes estamos mais desconectados, não é? E as crianças trazem-nos agora e ainda por cima trazem-nos ao presente, como falámos há pouco, e ainda por cima são espetaculares com um espelho, não é? Quer dizer, se eu tenho uma filha que age assim, ou que é assim, ou que tem aquele tipo de pensamentos,
onde é que ele foi absorver, né? Que eles são esponjinhas, onde é que ele foi absorver este comportamento, né? Então, se calhar é algo que eu tenho que melhorar em mim, que eu tenho de adaptar, mudar, né? Exatamente, é mesmo. Às vezes é isso que estás a dizer, já que identificamos neles, tentar perceber se não está em nós também. Essa parte é difícil, mas normalmente vem dos que estão mais próximos da criança, não é? Os pais, os avós. Quem está, exatamente, é isso, o tio, os vizinhos, às vezes, sei lá, que a criança tenha contacto, educadoras. Pois, exatamente, fazemos todos parte dessa construção. Verdade. As crianças é mesmo isso, é um treino para nós próprios, não é? Deveria ser longe, não é? Pois, exatamente, tem que tirar alguma coisa. E os tais medos que vêm delas também, ou seja, que nós vemos nas crianças, se calhar é porque os pais também os transmitem. Lá está, sem saber, sem perceber, mas estão a transmitir esses medos, essas ansiedades, essas frustrações, todas estas emoções. Lá, muitas vezes as mães dizem, ai pá, quando eu estou mais cansada é quando ele me chateia mais, é quando ele faz mais birras. Pois, as crianças percebem muito melhor a nossa energia. É verdade, é verdade, é verdade. Eles só estão a fazer espelho, não é? Só que quando nós estamos cansados ou estamos com raiva, tendencialmente, né, abafamos no seio familiar ou com a criança, porque ela percebe, então ela não tem aquele filtro de reservar, ela vai, né? Da mesma maneira, responde com a energia que recebe. Verdade, verdade, sim. Mas isso até nós somos adultos, eu posso te dizer uma coisa num tom, se eu te disser exatamente as mesmas palavras noutro tom, a tua resposta vai ser diferente. Eu costumava muito dizer isso, é o tom, o tom faz uma diferença. Porque nós depois reagimos de diferentes maneiras de acordo com o que, às vezes com coisas de antigamente, aquele tom faz-nos lembrar qualquer coisa ou ficou cá dentro e já reagimos de acordo com aquilo e não com a situação no momento, não é? Aquilo ressoa ali alguma memória, algum gatilho que nós tenhamos ali, não é? E vais responder logo em automático. É verdade. É verdade. Que isto não para, não é? Isto é um ciclo que não para. Pois é tudo muito lindo o que estamos a dizer aqui, só que isto é um trabalho constante, não é uma coisa de, olha, não, eu agora já sei que é assim, não é? No nosso caso, ainda por cima, eu já sei que é assim, nunca faço isto. Esquece, não é? A tomada de consciência, o que me ajuda é, eu enquanto de antes reagia, não é? Ou seja, fazia e nem me apercebia que podia ter este tipo de comportamentos que falámos aqui, agora eu já sei que é assim, e posso me colocar em ponto de observador. Então eu posso até voltar a reagir assim. Tânia, estás a agir assim, porque isto e por isto. Vamos lá tentar melhorar isso. Bora lá. Quando está aqui a perguntar, o oposto do medo é o quê? É o amor. Claro. O fogo e a água, não é? Se fizermos com amor, com o coração, vai equilibrar, não é? Vai equilibrar um pouco. Isto é aquelas frases parece que já feitas, mas no fundo o amor acaba por ser a solução para tudo. Para tudo, claro. Isso na religião, não é? Na religião. Há tantas religiões, eu não sei o quê, mas se fores ver ao pormenor, a mensagem é sempre cuidar do outro, ou seja, fazer as coisas com amor, fazer as coisas com a tal verdade, fazer com o nosso coração e não é o querer agradar, não é isso, é fazermos por gosto, sem esperar nada em troca. Amor, não é? Exato, sim. Tudo sai melhor quando se faz com amor. Se tu fizeres um trabalho e não estás a gostar daquele trabalho, não estás a fazer por fazer, até pode estar bem feito, mas falta um toquezinho qualquer, não é? Quando fazes, pode estar feio, mas fizeste com amor,
parece que Não é? é isso mesmo. Sim, sim, sim. A energia que metemos nas coisas. Olha, vemos muito isso na comida. Sim. Não é? Eu acho que a comida é mesmo muita energia que tu colocas, não só o alimento em si, mas depois com a alma que fazes aquilo. Uma coisa é, sei lá, Fazer por descascar fazer. toma lá, porque tens de comer e toma. Outra coisa, né? Preparar a maçã com amor, explicar, a pessoa que pega na maçã vê a maçã, tem totalmente diferente. E estamos a falar que nos dois casos são maçãs, por exemplo, não Sim, sim. tem de É, ser. é giro. Olha, eu às vezes faço uma coisa com o meu filho que é, por exemplo, mando-lhe o lanche da manhã e às vezes mando-lhe uma banana, mas na banana desenho qualquer coisa, ou deixo uma frase, ou não sei o quê. E ele depois à tarde vem dizer, gostei daqui, porque é tipo uma surpresa. Ele abre a lancheira e vê, pessoal, a banana tem olhos e boca e diz amo-te muito, ou sei lá. E isso lá está, é o fazermos as coisas também com amor, paga. Não é? É giro, é giro. Não quer dizer que eu acredito que a maioria das mães o façam com amor. A questão é, falámos há bocadinho, às vezes não estão bem no presente, então depois esta consciência, né, estão no automático e então acaba por não. A Não é? correria, o stress, não é? O ter de fazer tudo a horas, o ter de ficar tudo bem feito, não é? Porque há muita coisa. Coisas que nos colocamos a nós próprios, às vezes, para ser boazinha, às vezes somos nós que nos colocamos essa pressão na maioria das vezes, não é? O ter que fazer perfeito, o ter que fazer sempre bem, ter que ser sempre exemplar, não é? Por acaso acho que nisto nós as mulheres, hoje estamos no Dia da Mulher, não é? Martirizamos mais com este tipo de coisas. Acho que aqui temos aí um caminho. Eu acho que sim, do termos que ser socialmente perfeitas, sabes? Lá está, eu acho que isso também, por um lado, é imposto por nós e por outro lado, se calhar é imposto a pessoa que está ao nosso lado também tem de nos equilibrar nesse sentido e descansar, não é? Ok, não, calma, não é preciso. São as duas forças, o yin e o yang, outra vez. Isso é equilíbrio. Pois, exatamente. Ou seja, a energia da mulher, o querer ser perfeita, também tem de ter alguém a dizer não precisas ser perfeita, está ótimo assim. Não é? E às vezes eu acho que se calhar começou um bocadinho por aí também, o homem a não manifestar porque é bom nós dizermos, nós fazemos uma coisa com gosto, mas também é bom outra parte dizer, olha, obrigada, gostei. Não é? Sim, Então, sim. essa conjugação das energias acho que é importante. E então, o querer agradar, pronto, e tem de ser perfeito, mas se alguém me disser, não, está tudo bem, se não, sei lá, se hoje a louça não está a lavar, não tem mal. Espera lá, amanhã lavamos os dois. Sei lá. Pronto, não é? Pronto, e é calma. Sim, é verdade. É. Às vezes queremos assim uma capa cheia de crachás. É melhor, não sei o quê, é melhor, não, não. E depois o nosso ego vai crescendo, não é? Cheio de crachás. Só que depois, ao final do dia, estamos nós por baixo da capa, não é? A capa não. Não é nada, não é? Exato. Por É. isso, olha, vamos tentar deixar um bocadinho os crachás. É isso. Então, a lição de hoje do Dia da Mulher, é muito amor, pouco medo, Boa. Gosto. não é? Uma boa mensagem. Façam com o coração, não é? Com a sua verdade, façam tudo com o coração e com a sua verdade. E acho que não há melhor mensagem para a mulher e para o homem, não é? Para o homem também. Se a mulher for verdadeira, o homem também vai gostar mais. Vai gostar mais. A mulher tem também de cuidar, não é exagero, não é, não, mas tem de cuidar e o homem acalmar e pronto, esse conjunto. A verdade, do fígado, o medo. Deixa passar aqui nelas todas com amor. Com amor, Até com aqui.
Sim, é isso. É isso, fazer aí o ciclo completo, não é? Filho, que também é muito típico mais da mulher, não é? O apego está ligada mais com esta parte maternal, não é? É, exatamente, exatamente, sim, sim. Deixar os passarinhos voarem, não é? Do ninho, alguém estava a dizer. É importante cuidar deles, sim, mas É isso, estamos depois. leves. Então vá, olha, princesa, já estamos aqui, olha, É, a falar isto, tínhamos aqui pano para mangas. é verdade, olha, gostei muito, foi muito Bem, tá bom. agradável. Foi aqui uma conversa, e com pessoas a assistir, mas foi uma conversa aqui. Foi muito bom, foi muito agradável. Obrigada, gostei muito do teu convite, fiquei muito orgulhosa e fiquei muito feliz. Obrigada. Então, vá, olha, este um bom dia da mulher para todos, e se estiverem a ver no outro dia, um resto de bom dia, simplesmente. Homens e mulheres, tudo bom. Beijinho, obrigada. Beijinho.